Saúdo os meus irmãos, a amada Igreja do Senhor Jesus aqui reunida. E, diferentemente do que aconteceu com o Luquinha, que nasceu no seio da igreja, e desde o início teve o privilégio de saber, as sagradas letras, como está escrito lá em Timóteo, Não foi assim comigo? Eu conheci o Senhor Jesus, eu já era homem feito, tinha 36 anos de idade. E tive que correr atrás. Porque eu não conhecia absolutamente nada da palavra. Era uma bagunça tão grande que na minha mente vinha Moisés e Noé eram a mesma coisa. Mas a verdade é uma só. O Senhor Deus não vai deixar ninguém para trás. Ninguém. E o Senhor Deus vai remir o tempo de todos, sejam novos ou mais experientes. Eu posso dizer isso porque o Senhor tem feito isto comigo. Para estar aqui na frente e ministrar estas aulas, é só pela graça, misericórdia, pura bondade, benignidade da parte do Senhor que nos concede tudo graciosamente e maravilhosamente. E que nesta manhã, então, a gente possa fazer uma reflexão de todo esse tempo da nossa vida. E o que aconteceu com Jeremias, num tempo tão difícil para Israel, tão difícil para Judá, tão difícil para o povo do Senhor, mas com grandes ensinamentos. Põe o segundo slide, por favor. Não, volta lá, volta. Jesus não... Dá para voltar? Voltou. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor. E? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque ele será como uma árvore frutífera, mesmo vindo os tempos de sequidão. Querido Deus, tua palavra já está aberta diante de nós. Pode passar para o segundo slide, por favor. E pedimos a ti, Senhor, que neste momento nos conceda um tempo para meditarmos e refletirmos sobre os teus ensinamentos, Senhor, que são muito preciosos para nós, preciosos para sedimentar e alimentar a nossa fé e a esperança, porque o justo viverá pela fé, de fé em fé. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, não só a classe aqui reunida, mas as demais classes de EBD que estão neste momento, com as suas Bíblias abertas, e todos aqueles que nos assistem em casa, em nome de Jesus, amém. O julgamento e a condenação.
Aí, eu trouxe aqui o meu martelinho que me acompanha na minha vida profissional. E eu começaria essa aula hoje fazendo 4 reflexões ou 4 perguntas à igreja para meditarmos. Como você vê a Deus? Você o vê como juiz? Porque o Salmo 75 diz que Deus é juiz. A um abate e a outro exalta. Mas também, a mesma palavra que diz que Deus é juiz, ela nos diz que Deus é amor. Porque está lá, 1 João, capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus contém na sua essência justiça e amor. Isso é dialético e nós temos que refletir sobre estas coisas. Como pode alguém que ao mesmo tempo julga e alguém que ao mesmo tempo ama? A classe acha que Deus teria coragem de castigar um povo. Deus castigaria uma raça inteira? Deus castigaria uma nação? Só porque se desviaram do caminho? Onde fica o amor? E agora, se você fizer parte dessa nação que está sendo castigada, que vai ser julgada pelo Senhor, qual seria a sua posição? Como devemos nos comportar se fizermos parte de uma nação que vai ser julgada pelo Senhor? Esse é o tema da aula de hoje. E que está representado lá no capítulo 39 do livro de Jeremias. Vamos abrir? Nós vamos ler o texto que ele é mencionado 4 vezes na Bíblia. Ele está mencionado aqui. Está mencionado em 1 Reis, está mencionado em 2 Reis, e também está mencionado repetidamente no capítulo 52 de Jeremias, que é o último capítulo. Esse texto é importante, porque o Espírito Santo, o autor, aprove reproduzir 4 vezes esse texto. Oi? 39. Jeremias 39. Aliás, é uma das festas, é uma data memorada, né? Comemorada pelos judeus também. É em Lamentações. Existe uma festa de lamentações onde isto que vamos ler é relembrado pelos judeus ano após ano, a queda de Jerusalém. O texto está assim, capítulo 39. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. 2.
Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabissares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Paramos aqui. Se nós não nos ativermos aos detalhes, não vamos compreender. O verso 1 fala que era o 9º ano de Zedequias. Mas o verso 2 diz que já era o 11º ano de Zedequias. Então já haviam passado 2 anos do verso 1 para o verso 2. Por favor, querido, passa o próximo slide. É fundamental compreendermos porque o livro do profeta Jeremias, ele não é cronológico, já falamos. Ele fala de eventos esparsos e nós temos que ligar os pontos. Está aqui. Aqui teve a queda de Israel. O ano é 722. Lembram-se? Nós vamos ver que da queda de Israel até o cativeiro babilônico vão se passar 130 anos. E nesses 130 anos, nós vamos ter todos esses reis aqui, ó. 1 rei, 2 reis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 reis se passaram até este evento que estamos lendo. E muita coisa aconteceu. É fundamental sabermos isso. Põe o próximo slide, por favor. Eu fiz aqui um resumo, ó. 1 rei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui estão os reis de Judá. Nós temos que entender que alguns reis viveram sobre o Império Assírio e outros reis viveram sob o Império Babilônico. Nós estamos falando agora aqui em Jeremias 39 do Império Babilônico. E especificamente estamos falando disto daqui. Quando acontece este evento aqui, que é o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, nós estamos falando que já havia acontecido a primeira deportação babilônica, e na primeira deportação, que foi em 605 a.C., já haviam sido levados para a Babilônia a primeira leva, e ali entrou Daniel, Azarias, esse primeiro grupo de judeus já estavam lá na Babilônia. Tivemos aqui a segunda deportação que aconteceu em 587, e agora estamos próximos da terceira deportação, que se dá em 586. Portanto, foi tomada Jerusalém, era o 9º ano de Zedequias, rei de Judá. Nós temos que entender que a partir deste evento, que se dá no ano de 589, iniciava-se a terceira deportação. Israel o reino do norte já era vassalo. Judá, o reino do sul, já era vassalo. Ficou muitos anos vassalo dos assírios. Um certo tempo vassalo dos egípcios. E posteriormente vassalo dos babilônicos.
Portanto, quando isto acontece, nós temos que o cerco que foi mencionado aqui, que quando Jerusalém é cercada, eles já estavam deportados num primeiro grupo, num segundo grupo, ou seja, o reino já vinha em declínio total, até culminar neste ponto que estamos hoje. Isto é fundamental? É. Porque senão isto fica sem nexo no que vamos ler daqui para frente. Entre este cerco e o dia que os babilônicos entraram e queimaram o templo, o cerco durou 2 anos. Isto será alvo de uma aula que teremos mais para frente, a queda de Jerusalém. Nós vamos ver os judeus comendo seus filhos, porque não tinha comida. É a sentença do Senhor contra esse povo. Em nome de Jesus, isso é muito forte. O Deus de amor julgou Israel e Judá, e não foi por falta de aviso. Põe o próximo, querido. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Isso aqui é uma estrutura das muralhas de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade fortificada. Nós tínhamos uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, 5, 6, 7, 8. 10 portas são descritas por Neemias. Hoje a cidade tem 8 portas, mas nessa época tinham 10 portas. No tempo de Neemias, onde se deu a reconstrução dos muros, o ano é 445. Nós estamos ainda em 586. Portanto, os muros no tempo da monarquia era esse muro menor aqui. E eles entraram pela porta de Efraim, chamada a porta do meio. Passa o próximo, por favor. Essas portas são fundamentais para entendermos o propósito de Deus. Cada porta dessa tem um significado. A porta dourada foi a porta onde o Senhor Jesus entrou pela primeira vez em Jerusalém. Sabe quem mencionou nisso? Luquinha, que leu Lucas 2, hoje de manhã para nós. O Senhor Jesus sendo levado por seus pais pela primeira vez no templo, para que ali ele fosse, oferecer os sacrifícios, e ele ficou 3 dias desaparecido e estava ensinando no templo. Essa foi a porta que o Senhor Jesus entrou, ela está fechada. É chamada de a porta dourada. Ela foi fechada por Suleimã em 1540 depois de Cristo. Nunca mais foi aberta. Porque será por essa porta que o Senhor Jesus voltará. Por essa mesma porta que o Senhor Jesus entrou pela primeira vez em Jerusalém, vai ser a porta que ele voltará no grande dia do seu retorno. Ela está fechada e os árabes construíram um cemitério na frente dessa porta.
Porque para torná-la maldita, impura e suja. Porque se um profeta tiver que entrar por essa porta, ele não poderá entrar passando pela impureza de um cemitério. E eles, conhecendo essa profecia, resolveram edificar um cemitério. E ela está fechada até hoje. Mas também está escrito que no dia da volta do Senhor, o vale de Cedron será rachado ao meio e dividido o vale. Esse cemitério não vai estar lá nesse dia. Vai ser tirado e o Senhor vai entrar. Temos hoje a porta dos leões, a porta de Sião, a porta de Damasco. Próximo slide. A porta nova, a porta do esterco, a porta do esterco, a porta de Jafa e a porta de Herodes. Mais um slide. Por quê? Porque hoje Jerusalém está dividida desta maneira, em quarteirões. O quarteirão islâmico, o quarteirão judeu, o quarteirão armênio e o quarteirão católico. E aonde está o templo está a mesquita. Temos duas mesquitas ali, a Al-Aqsa e temos o Domo da Rocha. E o Senhor Jesus vai entrar e o terceiro templo vai estar ali reedificado no dia que ele voltar. É o que estamos aguardando. Próximo slide. Essa é uma foto aérea do Google Earth, aonde conseguimos ver os bairros hoje muçulmano, judeu, armênio e o bairro cristão. Para termos uma ideia de Jerusalém, de como era e de como está hoje, aguardando a volta do Senhor. O que aconteceu, voltando ao capítulo 39, verso 4? Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Emate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe proferiu sentença. Próximo slide, querido. Zedequias estava na casa real, ao lado do templo. O templo está aqui. Aqui está a cidade de Davi. Aqui estavam os aposentos do rei. E possivelmente os jardins eram esses. E lendo o texto aqui, a gente verifica que Zedequias, quando viu a invasão, saiu de noite escondido. E ele saiu pelo jardim do rei e seguiu pela campina do Jordão e foi capturado em Jericó. Próximo mapa para entendermos. Está aqui Jerusalém, está aqui Jericó. Ele andou 39 quilômetros, foi até a foz do Rio Jordão, foi capturado em Jericó e foi levado a Ribla, na terra de Emate, ao lado de Damasco.
no reino da Síria, aonde estava Nabucodonosor, lá havia uma guarnição. Era de lá que ele governava. Para que a gente possa entender o que houve, estes fatos são importantes. Assim que ele estava diante do rei, aconteceu o que está aqui no verso 6. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista destes. Os filhos foram degolados, tiveram suas cabeças cortadas. Também matou todos os príncipes de Judá. E vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Zedequias, considerado aqui no livro de Reis como aquele que fez tudo que era mal diante do Senhor, agora recebe a sentença do Senhor. E essa sentença é terrível. A última coisa que ele viu antes de ter os seus olhos vazados foi a degola dos seus filhos. Portanto, imaginem como deve ficar a cabeça de um homem, de um pai, ou de uma mãe, ou de uma família, ou dos príncipes que está mencionado aqui, que seus filhos foram assassinados. A última coisa que ele viu antes de ficar cego foi esse evento. E depois entrou em trevas, porque nada mais enxergou dali para frente. É incrível. Tirou-lhe a luz, e a luz que ele tinha passou a ser trevas. Os caldeus queimaram a casa do rei, aquela que vimos, com os seus jardins, e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. Derrubaram os muros. Aquelas muralhas todas, 4 quilômetros de muralhas. 12 metros de altura cada muralha. 2,5 metros de largura cada uma. Foram derrubadas, não ficou pedra sobre pedra. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores e os que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou-os cativo para a Babilônia. Foram embora, é a terceira leva. Porém, os mais pobres ficaram na terra, que nada tinham. Deixou Nabuzaradã, chefe da guarda, na terra de Judá, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Por que os pobres? Porque não ofereciam resistência nenhuma. Não podiam mais afrontar a Babilônia. E ali nós vamos ver Nabucodonosor nomeia um governante que fica na terra. E todo o resto é levado cativo. O texto que acabamos de ler fala, irmãos, o que aconteceu com a nação de Israel e Judá. Fala da destruição e de todo esse holocausto que houve. O grande motivo da invasão, nós já vimos nas aulas anteriores. O povo se esqueceu de Deus
e ainda adotou a adoração de outros deuses. E agora, Jerusalém é sentenciada, tem seu templo queimado e todo o resto da cidade foi incendiado. O rei, que não queria ver a cidade sendo destruída, fugiu. Mas acabou sendo cegado. Só que o grande detalhe é que tudo isto havia sido anunciado anteriormente pelo profeta Jeremias. O dia do julgamento de Deus chegou. E a grande verdade, irmãos, é uma só. É que nós temos que saber que esse dia chegará. Nós nunca esperamos que esse dia chegue. Nós sempre achamos que será lá para frente. Não é conosco. Mas nós temos que saber, e uma nação tem que saber, em última análise, que o julgamento de Deus virá. Há um ditado bíblico que diz que tudo que semeamos, colhemos. Se plantamos vento, colhemos tempestade. A mão da condenação do Senhor repousa sim sobre qualquer nação. Qualquer nação que deliberadamente se recuse a ouvi-lo e atender sua vontade. Não haverá nenhuma manipulação política que conseguirá evitar esse novo julgamento que está por vir. E isso que estamos vendo hoje aqui é a narrativa histórica de que no dia da volta do Senhor Jesus, Ele julgará todas as nações da mesma forma que aqui foi julgado. Nós temos que lembrar qual era o propósito da unção de Jeremias. Está lá no capítulo 1. Jeremias não veio pregar para crentes. Capítulo 1 diz o seguinte: depois, estou no capítulo 1, verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão sobre Jeremias, tocou-lhe a boca, e o verso 10 diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribardes, para destruíres e para arruinares, e também para edificares, e também para plantares. A profecia de Jeremias, ela é propícia para todas as nações da terra. Todas as nações, todos os reinos, todas as monarquias. Ninguém escapará. A monarquia britânica não escapará. A monarquia árabe não escapará. As monarquias do mundo não escaparão. Os reinos do mundo não escaparão. As nações não escaparão. E a profecia está lançada. E o exemplo de Israel e o exemplo de Judá é para que tenhamos uma visão do futuro, do que irá acontecer.
Não haverá nenhuma manipulação política, nenhuma peste, nenhuma Covid, nada neste mundo que impedirá o julgamento do Senhor sobre as nações. O livro nos ensina, basicamente, 4 coisas. 4 maneiras pelas quais indivíduos e nações se desviam da vontade do Senhor. Pode pôr a próxima telinha, por favor? Nada impedirá e nada comparará. Podemos ler já. Mateus 25, por favor. Podemos antecipar o fim da aula. Palavras do Senhor Jesus. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor que separa os cabritos, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está esperando desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o fizestes a mim. Pequeninos irmãos, se referindo aqui aos discípulos, às viúvas, aos órfãos, aos oprimidos, aos imigrantes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiros não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando te vi? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A pergunta é: vai acontecer ou não vai acontecer? Estas são as palavras do Senhor Jesus
no sermão profético. E eu duvido que a palavra do Senhor não se cumpra. É neste dia, Silvio, vai acontecer sim, meu irmão. A primeira maneira de reprovarmos, buscarmos a reprovação de Deus ocorre quando um povo ignora e se recusa a ouvir a Deus e ainda se entrega à prática de coisas que o ajudem a se esquecer de Deus. Jeremias 25. Abram aí suas Bíblias. Jeremias 25. Palavra que veio a Jeremias acerca do povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim. Entendem porque eu coloquei aquele primeiro slide fazendo uma retrospectiva dos reis? O capítulo 25 fala do rei Jeoaquim. O Senhor Deus vinha avisando. Avisou Acás, avisou Manassés, avisou Jeoaquim, avisou Josias, avisou Zedequias. No ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano 1º do rei Nabucodonosor. Lá na sentença é o ano 9º. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada eu vos a tenho anunciado, mas vós não escutaste. Você não quer ouvir? Você ignora a palavra? Vós não escutaste. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu vosso mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. 6. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com obras de vossas mãos. Eu não farei mal nenhum a vocês. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as suas obras, com as obras das suas mãos, para o seu próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor. É por isso que eu disse na primeira aula que dei, que tem condenação contra Edom, Moabe, Assíria, Damasco, todas as nações que estão em derredor. E os destruirei totalmente, e porei por objeto de espanto, e de assovio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles
a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Primeira maneira de buscarmos a reprovação de Deus, segundo o relato de Jeremias, se dá quando nós nos recusamos a ouvir a Deus e ainda nos entregamos à prática de coisas que não agradam ao Senhor. Abandonaram a Deus, abandonaram as suas leis, abandonaram os seus mandamentos, se prostituíram com outros deuses. A segunda maneira ocorre quando um povo persegue os seus profetas e impede a divulgação da mensagem do Senhor. É Jeremias 26, não é 24 como está ali. 26. Versos de 4 a 11. Diz-lhes Jeremias, diz o verso 4. Assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló. E farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. O exemplo que estamos lendo hoje aqui é o exemplo que serve como sombra para todas as nações da terra. Jeremias foi levantado para pregar às nações e reinos e monarquias. Os sacerdotes, estou no 7, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo. Lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. A segunda maneira ocorre quando um povo persegue os profetas de Deus. Próxima aula nós vamos ver quem são os profetas de Deus. Serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor, tendo os príncipes de Judá. Imagina que nenhum rei era colocado se não fosse ungido. A família destes reis, os príncipes, agiam contra. E tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Nós vimos essa porta lá atrás. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os nossos próprios
ouvidos. Vocês imaginam os sacerdotes e também outros profetas condenando a Jeremias? Este homem é réu de morte. Terceira maneira de obtermos a reprovação de Deus se dá quando um povo tenta contornar a catástrofe que está chegando por meio de manobras e manipulações políticas. Jeremias 36. Sabe aquelas conversas de bastidores que acontecem dentro dos palácios? Comum, né? 36, de 20 a 26. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elissama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. O rolo seguramente já era um papiro destes textos que estamos lendo. Jeudi tomou da câmara de Elissama, o escrivão, e leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou ao fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, mas ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramel, filho de Amaleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem a Baruque o escrivão e também a Jeremias o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Terceira maneira de buscarmos a reprovação de Deus é quando um povo tenta contornar a catástrofe que está chegando por meio de manobras. Dentro do palácio, o Senhor Deus falou por intermédio do profeta. Cortaram as folhas do livro com um canivete, amassaram as folhas e jogaram numa lareira. E o texto diz que nenhum dos escrivãos que estavam ali, nem os anciãos, rasgaram suas vestes como forma de repudiar o ato, não ficaram quietos. Nada vai nos acontecer. Ninguém viu, só nós sabemos. Manda prender a Jeremias, manda prender a Baruque e tira eles da nossa frente. Quarta maneira de buscarmos a reprovação de Deus se dá quando um povo se compromete externamente
mas internamente não se submete a Deus. É aquele caso, somos religiosos. Eu estou lá. Eu participo. Eu vou ao culto. Eu vou às festas. É externo, não é interno. Jeremias 7, de 1 a 15. O texto em negrito, está aí na tua Bíblia, diz: o templo não protege uma nação iníqua. É isso? Você pode ter templo, você pode ir ao templo, ele não te protege. Um pouquinho mais para frente, vai vir um outro negrito, está escrito assim: a mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Pode fazer o sacrifício que você quiser. Você pode me trazer seus bois, suas rolinhas, seus pudins, seus pães, depositar no templo, isso não vai te proteger. É externo, não é interno. Você só é religioso. O capítulo 7 diz o seguinte: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Verso 2. Jeremias, coloca-te à porta da casa do Senhor. Jeremias, vai lá e fica na porta do templo. É isso. E proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Esse templo foi destruído. O portão dourado foi derrubado. Os muros foram derrubados. Portanto, um pouco antes da sentença do Senhor, toda Judá, toda a nação ia a esse templo, entrava e dizia: quem pode derrubar essas muralhas? Quem pode derrubar estas portas? Aqui mora o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, e nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, aí sim eu vos farei habitar neste lugar, na terra que vos dei a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes
E pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil? Um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos deis a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Com o Senhor não se brinca. E eu sei que a igreja sabe disso. Israel rompeu a aliança que tinha com Deus. Israel violou todos os termos, todos os acordos, todos os mandamentos que estavam escritos, relatados na Torá. Israel rompeu a adoração que era devida ao Senhor. E de várias maneiras adoraram e adotaram todos os tipos de deuses cananeus. Construíram santuários sobre toda a terra de Israel e todos os altos montes. Israel cometeu adultério, porque o Senhor Deus declarou que Israel era sua esposa, a noiva. E se prostituiu Israel, tornou-se promíscua como uma esposa infiel. Os seus líderes, seus sacerdotes, seus reis, seus profetas, seus escribas se corromperam e abandonaram a aliança. Nada de proteger o imigrante, nada de proteger órfãos, nada de proteger viúvas, nada. Surge então o anúncio da sentença. Israel, Deus virá te julgar. E veio. Deus destruiu seu próprio templo e puniu severamente Israel. E essa mesma advertência o Senhor Deus hoje, 2023, continua fazendo às nações. Um povo que ignora e se recusa a ouvir Deus, fica aí. A Ásia inteira, a China, a Índia, o Islã, Irã. Um povo que persegue seus profetas. Um missionário de Deus num lugar desse é morto a fio da espada. A palavra é proibida,
Nós continuamos vivendo os mesmos tempos. Vamos tentar contornar as catástrofes? Vamos. Mas nós acabamos de ler em Mateus 25, haverá um dia que o Senhor estará de pé e julgará todas as nações, inclusive a nossa, o Brasil, que parece que é cristão. Parece, mas não é. Externamente, parece. Internamente, não é. Que o Senhor Deus alimente nossa fé, a nossa esperança, e que estas palavras sejam palavras de vida para nós, e que guardemos sim no nosso coração, para que venhamos a nos resguardar, para que venhamos a andar nos caminhos do Senhor, porque em breve esse dia estará chegando. Maranata, o Senhor Jesus vem.